Olá, viemos apresentar o vídeo relatório do experimento 3 da disciplina Circuitos Elétricos e Fotônica no quadrimestre suplementar em abril de 2021. Somos o grupo 28 com Ana, Bianca e Bruno. Nosso vídeo relatório está dividido em resumo, descrição, resultados, interpretação e conclusão. Falando um pouquinho mais sobre o resumo, temos como objetivo, de acordo com o descritivo do experimento, né, uma apresentação dos instrumentos e ferramentas importantes para o tema, a verificação das leis de reflexão e de refração, utilizando simuladores e medição do valor de ângulo crítico e intensidades refratadas e refletidas. Apresentando um pouquinho mais sobre a teoria do experimento, é importante comentarmos sobre o fenômeno da reflexão da luz. Por exemplo, quando vemos os nossos reflexos em um espelho, ainda que na superfície da poça d'água, a gente está observando a reflexão regular da luz. Quando enxergamos qualquer objeto que não esteja emitindo luz própria, mas não nos vemos nele, né, não vemos nosso reflexo, a gente está observando a reflexão difusa da luz. E com isso temos as principais leis da reflexão, né? A primeira e a segunda, como escrito no slide. Falando um pouquinho mais sobre a refração, que é o fenômeno que ocorre quando a luz, ao cruzar a fronteira entre os dois meios, sofre uma variação em sua velocidade de propagação, ela leva em conta essa variação na velocidade de propagação, onde se define um número chamado de índice de refração. Aí no slide temos mais detalhes sobre a lei de Snell. A reflexão total e o ângulo crítico também são temas que iremos abordar em nosso vídeo relatório. Pode-se dizer que a reflexão total é a condição em que a luz é totalmente refletida, não saindo de um meio onde inicialmente se encontra, e o ângulo crítico ele é o maior ângulo de incidência possível que ainda resulta em um raio refratado. Importante também falarmos sobre a equação de Fresnel, onde a intensidade da luz refletida ou refratada depende da diferença dos índices de refração entre os meios e o ângulo de incidência. Temos então as fórmulas de coeficiente de transmissão e reflexão. E acho que para finalizarmos a apresentação teórica do experimento, compartilhamos as demais fórmulas utilizadas, como a velocidade da luz, né, que é uma constante dada através da relação da frequência e comprimento de onda, e para medição de luz e lei de refração com a fórmula para o índice de refração. Então, vamos falar agora sobre a descrição do experimento, né? Uma ferramenta que nos foi apresentada e indicada para uso prático foi a BenzinLight.jar, né, um aplicativo Java. E entrando um pouco mais na primeira parte do experimento, né, o procedimento 1, onde foi necessário instalarmos os medidores, né, de ângulo e intensidade no aplicativo, programar os índices de refração, né, o primeiro foi para 1,37, o segundo por 1, o ligar o laser e girando o ângulo a partir de 0 até 90 graus, e pulando de 5 em 5 graus, né, então 0, 5, 10, 15, e assim medir e anotar os valores de intensidade dos raios de luz refratada e de luz refletida, para então realizarmos a média dos dados, plotar em um gráfico, e por fim, determinarmos o valor do ângulo crítico e interpretá-los através de algumas perguntas. Já a parte 2, ela segue o mesmo passo a passo, porém uma diferença nos índices de refração, onde o primeiro é o 1 e o segundo é 1,37, ou seja, é o contrário do procedimento 1. Assim, temos os resultados. Como é possível ver na tabela, foi medida a primeira vez do ângulo 0 ao 90 e foi refeita essa medida, a fim de conseguir maior precisão. Assim foi feita a média e o desvio padrão. E foi implementado o gráfico. Para as questões, a A é solicitado o ângulo crítico, onde o valor experimental, como a gente pode observar no gráfico, é de 47 graus, e o cálculo através da lei de Snell é de 46,88, o que é muito próximo. Para B, pede-se a condição experimental para se determinar o ângulo crítico. E assim, essa condição é que a intensidade da luz refletida deve ser de 100%. E assim, a luz esteja só no meio 1. Na C, é solicitado o print do item anterior, e como é possível ver nesta seta, para o ângulo de 45, ainda há o índice de refração, porém para o ângulo de 50 não há mais. Na seta também é possível ver onde está o ângulo crítico no gráfico. Para D, é solicitado que explique o valor da intensidade da luz refratada no meio 1 para a condição de ângulo 0. E assim, a intensidade refratada é de 97,61, e mesmo que esteja incidente perpendicularmente com o normal, ainda assim há uma intensidade refletida de 2,39, mesmo que pequena, ainda há.
fim, na E, é solicitado a medida da intensidade da luz refratada no meio 2, com a condição dada no procedimento 1 para o ângulo de incidência de 0 graus. E também para comparar o valor de T dado na equação acima, né, que seria esta equação. E assim nós podemos ver que os valores coincidem, né, tanto os teóricos quanto práticos, uma vez que o coeficiente de transmissão e de reflexão é muito próximo com a intensidade refratada e refletida. Para o procedimento 2, o que muda foi os meios, né, que agora o N1 é 1 e o N2 é 1,37. Outro ponto também foi que os ângulos agora foram de 10 em 10. Para A, pede-se o ângulo crítico, no entanto, o índice de refração do meio 1 é menor que o meio 2, e, portanto, não há ângulo crítico. A condição experimental permanece a mesma, onde a intensidade da luz refletida deve ser de 100%, porém, como podemos ver na tabela 2, isso não ocorre. Como é possível ver aqui, há sempre uma intensidade refratada e refletida. Para C, solicita-se o print da questão anterior, onde é possível ver nessa seta. Mesmo com um ângulo de 80 graus, ainda há um índice de refração. Na D, solicita que explique o resultado, né? E nós podemos concluir que isso acontece por conta do índice de refração no meio 1 é menor que o meio 2. Bom, a seguir, para a segunda parte do experimento, temos as questões de interpretação. Questão 1, 2 e 3, que serão respondidas a seguir. Na questão 1, ele pede para relacionar a reflexão total com a propagação de informações nas fibras ópticas. Bom, é justamente o fenômeno da reflexão total que permite com que haja essa propagação de informações por longas distâncias nas fibras. Isso porque a reflexão total faz com que ocorram diversas reflexões dentro da fibra sem que haja perda dessas informações. No caso, se houvesse refração dessa luz dentro da fibra. Como não ocorre, ela consegue permanecer dentro dela e propagar por diversas distâncias. Na questão 2, é perguntado quais são os valores típicos do índice de refração nas fibras ópticas. Bom, primeiramente, as fibras ópticas podem ser classificadas de acordo com o número de modos e o seu perfil do índice de refração. A principal diferença entre as fibras de monomodo e multimodo está no diâmetro do seu núcleo. Isso porque no monomodo, como o próprio nome já diz, ocorre somente um modo ao longo do filamento da fibra, de forma que não haja vários caminhos para a luz percorrer dentro dela e com uma baixa dispersão da informação. Apenas uma passa por ela. Enquanto que nas de multimodo, que são as utilizadas em sua maioria nas redes de telecomunicações de hoje em dia, podemos ter tanto o perfil degrau quanto o perfil gradual. Isso porque na de multimodo de perfil degrau, o núcleo é composto apenas por um tipo de vidro, e por isso o seu índice de refração é constante. Enquanto que nas de multimodo perfil gradual, o núcleo da fibra é composto por diversos vidros especiais, de forma com que haja uma variação nos índices de refração do núcleo, fazendo com que a diferença entre o índice do núcleo por o índice da casca, ela seja gradual. Podemos ainda observar isso na imagem, em que o A representa o raio do núcleo e B representa o raio da casca. Aí, na letra A, temos o índice de refração. No slide anterior, na letra A, temos o índice de refração gradual, então a gente consegue ver que a curva ela muda gradualmente até o índice de refração da casca, enquanto que na B, essa mudança ela é mais abrupta, numa forma de degrau, por isso o nome. Nesse slide, a gente consegue perceber tanto os trajetos dos raios na fibra. Então, o primeiro é uma fibra multimodo com índice degrau. Então, aqui a gente consegue ver os trajetos, são vários percursos a percorrer. E ao lado temos o perfil aqui, que tem uma geometria, né, uma forma de degrau nele. No segundo, a gente tem a fibra de de monomodo, desculpa, em que somente um caminho é percorrido pela luz. E, novamente, como somente um caminho é percorrido e o índice de refração acaba sendo constante, a sua classificação de perfil também se torna degrau.
E, por fim, na letra C, temos uma fibra multimodo com perfil de índice gradual, em que os valores eles vão variando gradualmente, e a gente também consegue ver aqui no seu perfil essa mudança gradual. Na questão 3, é pedido que mostremos o maior valor possível de θ para qual um raio pode propagar-se dentro de uma fibra óptica. Bom, é sabido que uma fibra óptica consiste em um núcleo de vidro com índice de refração N1, envolvido por uma película com índice de refração N2 menor do que o índice de refração do núcleo. Esse feixe de luz, ele vai do ar para a fibra, fazendo justamente esse ângulo θ com eixo. Bom, inicialmente, segundo a lei de Snell, a gente pode ver que acontece uma refração no momento em que esse raio entra na fibra. Então, levando em conta que o índice do ar é 1, temos que o seno do θ de incidência vai ser igual ao índice de refração do núcleo versus o seno do θ1. Após isso, ainda é possível ter uma relação do ângulo de incidência com o ângulo crítico, que é justamente o que permite com que a reflexão total ocorra e a propagação de informações dentro de uma fibra ocorra. Nessa relação, temos um triângulo retângulo entre o ângulo crítico e θ1. Dessa forma, é possível falar que o ângulo crítico é igual a 90 graus menos o ângulo θ1. Essa relação é apresentada. Em seguida, ela é aplicada na lei de Snell, juntamente com a relação fundamental de trigonometria na equação 2, substituindo-as na lei de Snell, nós conseguimos demonstrar que o valor de θ vai ser o arco-seno da raiz dos índices, da divisão dos índices ao quadrado. Por fim, chegamos à conclusão do nosso vídeo relatório. E entendemos que, a partir do experimento, foi possível identificar e validar os fenômenos teóricos apresentados, como reflexão total e a lei de Snell. E, além disso, foi possível compreender o mecanismo físico por trás das fibras ópticas presentes em nosso dia a dia. Muito obrigada, agradecemos.